Estamos no Novembro Azul. Novembro Azul também é um mês de conscientização em relação ao diabetes, essa doença que acomete mais de 13 milhões de brasileiros. E a gente vai conversar com a doutora Larissa Pimentel, endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, aqui do Rio Grande do Norte. Tudo bom, doutora Larissa? Oi, Juliana, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite. Então, estamos aí nesse Novembro Azul, mês de conscientização do diabetes. Fala um pouquinho dessa campanha e por que é tão importante alertar a população sobre os riscos que essa doença proporciona. Ju, o Novembro Diabetes Azul é uma data que já vem desde 1991. Foi esse mês para a gente dedicar realmente à conscientização em relação ao diabetes. Devem ser todos os meses do ano, mas esse mês em especial dedicado, que surgiu a partir da data do dia 14 de novembro, que seria o Dia Mundial do Diabetes. Foi uma determinação tanto da Federação Internacional do Diabetes quanto da Organização Mundial de Saúde. E por quê, né? Porque esse mês, na verdade, é porque a gente está aí diante de uma grande pandemia, né? Uma grande pandemia de diabetes. A gente cada vez aumentando mais esses índices aí mundiais e com dados muito alarmantes, porque a gente pensa que metade das pessoas que têm diabetes, Juliana, não sabem que tem. Então, a cada 2 pessoas que têm diabetes, uma não tem ainda esse diagnóstico. E aí, por isso, a gente vê tanta evolução aí com as complicações decorrentes da doença. Quem é que deve rastrear? Como saber se eu tenho ou não diabetes? Juliana, o rastreio do diabetes é muito importante em várias porções da população. Em obesos, em pacientes idosos, em pessoas que têm história familiar de diabetes, em mães que tiveram filhos acima de 4 quilos, em pessoas que têm sintomas de diabetes compensado, que seria o aumento da quantidade de vezes que urina, que a gente chama de poliúria, o aumento da sede, o aumento da fome, ou uma perda de peso inexplicável. Esses são sinais que podem realmente evidenciar para a gente um diagnóstico de diabetes, certo? Então, a gente deve buscar estar fazendo o rastreio simplesmente com a glicemia, com a medida da glicose, que pode ser feita aí a medida da glicose sanguínea, sérica, em jejum. Então, assim, o que a gente tem que deixar de alerta é que medida de glicose acima de 100 não é normal. Você tem que prosseguir essa investigação. Nem que seja fazer os outros exames, né? E fazer esse rastreio aí mais aprofundado para ver se você tem diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes. O que é o pré-diabetes? Pré-diabetes, Juliana, é justamente o risco iminente de se tornar com diabetes, certo? É como se você estivesse ali batendo na porta do diabetes. E aí, por que é tão importante esse diagnóstico? Porque desde o diagnóstico de pré-diabetes, a gente já tem o aumento do risco cardiovascular e o aumento de risco de algumas complicações, certo? A partir desse diagnóstico. E o mais importante é que esse diagnóstico é reversível, certo? Então, através de instituição de um tratamento correto, que algumas pessoas vão ter indicação, todas elas, né? De uma mudança de estilo de vida eficaz, como perda de peso, mudança no planejamento alimentar, uma rotina de atividade física realmente contínua, certo? E outras pessoas no diagnóstico de pré-diabetes também já tem indicação de tratamento medicamentoso, certo? Mas é muito importante a gente evidenciar que o pré-diabetes, ele tem remissão, certo? Você pode retornar aí aos níveis glicêmicos normais se for instituído o tratamento correto. E aí evitar que essa pessoa evolua para o diagnóstico de diabetes. E quando a pessoa tem diabetes, a partir de que índice de glicose é considerado diabetes? E se deu uma vez, então a pessoa não tem mais como reverter esse quadro? Explica um pouquinho como é que funciona. Justo. O diagnóstico de diabetes a gente tem a partir de 2 glicemias de jejum, aquela glicose medida em jejum, é maior ou igual a 126, tá? A gente pode ter a medida da hemoglobina glicada, que ela é a média da glicose nos últimos 3 meses, né? Acima de 6,5, mas acima de 5,7 já é diagnóstico de pré-diabetes. Ou a gente pode fazer aquela curva da glicose, né? Que é o chamado teste oral de tolerância à glicose, onde os pacientes fazem a glicose de jejum, tomam aquela garapazinha de açúcar, 2 horas depois coletam a glicose de novo, certo? Que ali valores acima, maiores ou iguais a 200,
também é diagnóstico de diabetes. E entre 140 e 199 seria diagnóstico de pré-diabetes. Ou, Juliana, a pessoa medir uma glicose ao acaso, sérica, e essa glicose for acima de 200 e o paciente tiver aqueles sintomas que eu falei para você, de aumento das quantidades de vezes que urina, sede, aumento de fome, perda de peso, também já é diagnóstico de diabetes. Mas o mais importante a gente entender é que a maioria dos pacientes com diabetes, eles são assintomáticos, eles não têm sintomas. E aí, por isso, a necessidade de você procurar o seu médico endocrinologista, para fazer esse rastreio, tá? Desde aí as crianças, a gente hoje vê muita criança aí acima do peso, né? E o mais comum é que hoje, né, prevalentemente, o mais comum é o diagnóstico de diabetes tipo 2, que é uma dúvida também muitas das pessoas têm, né? Qual o meu tipo de diabetes? E aí o diabetes tipo 2 é aquele que está relacionado à resistência insulínica e relacionado à obesidade, certo? Então, o diagnóstico de diabetes tipo 2 depende muito de genética, de história familiar de diabetes e da história do ganho de peso associado à resistência insulínica, a chamada síndrome metabólica. Então, esse é o tipo mais comum. Mas existem outros tipos de diabetes, de causa autoimune, por exemplo, como o diabetes tipo 1, que também os diagnósticos são dados por essas medidas da glicose da mesma forma, mas aí o seu médico vai informar aí qual é o seu tipo de diabetes. Recebi o diagnóstico de diabetes. Como é que fica a vida desse paciente a partir de agora? Como é que é o tratamento? O tratamento envolve 3 pilares principais, tá? O pilar número 1 é a mudança da alimentação. Planejamento nutricional tem que ser feito. Então, o paciente vai ter uma mudança nas suas escolhas alimentares, reduzindo principalmente o consumo de carboidratos, reduzindo a ingestão do açúcar, né? Que a gente sabe que o carboidrato vai se converter em glicose após a nossa digestão, certo? Então, ele vai ter que recalcular e modificar os seus hábitos alimentares. Segunda coisa, atividade física, tá? Implantar realmente um planejamento de atividade física, pelo menos minimamente com 150 minutos por semana, que seriam aí 30 minutinhos aí ao dia. Não é uma quantidade tão difícil, tão desafiante, mas às vezes na nossa rotina é difícil, né, de colocar, mesmo que seja só 30 minutos do dia. Às vezes a gente passa 30 minutos olhando, por exemplo, a rede social, né? Mas às vezes para estar lá fazendo uma atividade física, a gente acha um desafio. Então, esses 2 são os pilares da mudança de estilo de vida. É para todos os pacientes. E o terceiro ponto é o tratamento farmacológico, o terceiro ponto do pilar. Que aí a gente tem uma gama muito extensa de medicamentos, tanto orais, os hipoglicemiantes orais, quanto injetáveis, entre eles incluindo a insulina. Então, a melhor escolha para o paciente com diagnóstico de diabetes vai ser dado pelo médico dele. Porque hoje a gente tem uma grande quantidade de classes de medicamentos e aí cada um vai abranger de acordo com o principal objetivo do tratamento do paciente. Porque além de controlar a glicose, que esse é o número 1, né? O número 1 é a gente tentar controlar essa glicose para ela ficar dentro das metas de cada paciente, que também são individualizadas. Mas aí a gente vai buscar também outros pontos nesse tratamento, que é prevenir complicações, então diminuir risco de doença cardiovascular, diminuir risco de evolução para a doença renal crônica, da nefropatia diabética, então proteger os rins, diminuir risco de todas as complicações que podem acontecer no paciente diabético. Outros pilares do tratamento, a depender do tipo, principalmente no diabetes tipo 2, um dos pilares vai ser perder peso, né? E aí é muito importante que o paciente saiba que perdas de peso de 5 a 10% já diminui risco desse paciente, já ajuda no controle glicêmico. E eu acho que o mais importante para o paciente saber é que o controle glicêmico, o controle da glicose, Juliana, quanto mais precoce possível, diminui risco das complicações. Porque é aquele grande temor, né? As pessoas ficam, vou ter diabetes, vou ficar sem ver, vou amputar minha perna. Existe muito essa impressão, mas, gente, se você tiver um bom controle da glicose desde o seu diagnóstico, você não vai ter complicação alguma. A gente atende diariamente pacientes no consultório que têm 30 anos de diabetes, 40 anos de diabetes e não tem complicações. Mas foram as pessoas que desde o início do diagnóstico
assumiram o tratamento da doença, porque ela é uma doença crônica, o diabetes é uma doença crônica, certo? Mas a gente tem controle sobre a doença, porque a gente tem um grande arsenal terapêutico associado à mudança de estilo de vida que é necessário para todas as pessoas. Então, uma vez com diabetes, a pessoa nunca mais deixa de ter diabetes, é isso? Na verdade, o diabetes não tem cura, certo? Pensando na fisiopatologia dele e a depender também do tipo de diabetes. Mas hoje já existe até estudos relacionados que pacientes que têm diabetes tipo 2, que foram recém, porque existe a evolução natural da história do diabetes, certo, Juliana? O diabetes, ele é uma doença que ele tem um nome só, mas é como se fossem várias doenças diferentes. O mais comum hoje, mais prevalente, que é o diabetes tipo 2, que é associado à resistência insulínica, que ele normalmente vem uma evolução de pré-diabetes para diabetes. Quando a gente dá um diagnóstico de diabetes tipo 2, normalmente o paciente já vem com a glicose alterada em torno de 5 a 6 anos prévio do diagnóstico. E ele só está sabendo naquele momento. Então, hoje, há a possibilidade dessa remissão quando a gente dá esse diagnóstico de diabetes tipo 2 e essa resistência insulínica que realmente levou às alterações da glicose estão associadas a ganho de peso. Então, muitas vezes o paciente perde peso de forma muito eficaz e aí o paciente consegue reduzir ou até sair dos medicamentos que fazia uso, certo? Mas, infelizmente, essa não é a situação mais comum, porque a gente tem muita dificuldade com que os pacientes percam peso. Então, por isso que isso não é uma situação mais comum. Mas se ele for recém-diagnosticado, o paciente não tiver complicações e houver essa perda de peso importante, que essa remissão ocorre também muito comumente nos pacientes que têm diabetes e fazem gastroplastia, né, que é a cirurgia bariátrica. Alguns deles vão relatar, parei até de usar os medicamentos para diabetes. Exatamente isso associado à perda de peso que ocorreu. Mas por que a gente não diz que estar curado? Porque se houver o ganho de peso novamente, o paciente volta a apresentar as alterações glicêmicas. Então, a preocupação é que esse tratamento vai ter sexo contínuo para a vida inteira. E algumas pessoas consideram, eu estou curado. E aí deixam de fazer, né, todo o tratamento que foi instituído. E aí retornam a descontrolar a glicose. Então, a gente costuma explicar realmente o quanto o diabetes é uma doença crônica. Você vai ter que tratar pelo resto da sua vida. Mas por que você tem que ficar feliz e satisfeito? Porque ela tem controle. Vai depender muito de você e de toda a equipe que está acompanhando. Mas a decisão do paciente de tratar é muito importante. A gente conversa isso muito com os pacientes. E não só da equipe médica, do endocrinologista, que é quem trata o diabetes, mas como também da nutricionista, do professor de educação física, o psicólogo entra junto, a enfermagem também. Quando a gente tem complicações, tem que fazer curativos, tem que orientar como é que usa os medicamentos. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante no tratamento do paciente com diabetes. Ótimo. E muitas vezes a pessoa pega esse diabetes para ser aquele motor, para lhe trazer para essa rotina mais saudável, né? Exatamente. Isso muitas vezes é um gatilho para que a pessoa tenha aquele susto, porque a pessoa pensa, eu não estava sentindo sintoma algum e estava com diabetes. E às vezes, nesse momento, a pessoa vai e muda completamente a sua vida, né? E isso é muito importante. A gente vê muito isso, às vezes, com o paciente que recebe diagnóstico de diabetes gestacional, na gestação. Então, a paciente já descobriu ali no início da gestação, ela passa a gestação inteira sendo saudável. E aí, ela, quando acaba a gestação, não ganhou tanto peso, o bebezinho nasce super saudável e ela mantém ali aquele estilo de vida depois. Mesma coisa, tem gente que descobre o diagnóstico de diabetes e realmente muda todo o seu estilo de vida. E isso traz muitos outros benefícios para o paciente, não só o controle da glicose, mas também o risco de todas as complicações, principalmente o risco aumentado de doença cardiovascular, de infarto, de doença cerebrovascular, de acidente vascular encefálico, que são complicações graves e que aumentam o risco no paciente com diabetes. Doutora Larissa, e a programação para esse mês de Novembro Azul? O que é que vocês estão preparando? Pois é, nós estamos com a programação online e presencial, né, na nossa rede da SBEM RN, né, aqui no Instagram. Nós vamos ter aí publicações diárias, trazendo informação correta aí para os nossos pacientes, né, com diabetes, para o público em geral que quer se informar a respeito do diabetes. Também teremos lives
E vamos fazer uma manhã lá no Parque das Dunas, dia 14 de novembro, certo? Junto com o pessoal do Vida Saudável. E a gente vai fazer uma manhã de informação, de atividade física, de algumas palestras. E também fazendo glicemias, fazendo rastreio aí de quem passar por lá. Então, estão todos convidados para dia 14 de novembro, lá no Parque das Dunas, estarem com a gente. Doutora Larissa, se você pudesse resumir aí as 5 principais dicas para esses pacientes que têm diabetes ou que têm e ainda não sabem, o que é mais importante, que eles precisam abraçar essa informação e trazer para a prática? A dica número 1 é cuide sempre do seu estilo de vida, né? E nisso cuide sempre da sua alimentação e da atividade física, porque esse estilo de vida saudável é importante para todos, independente de ter o diagnóstico com diabetes ou não, e previne, né, o diabetes tipo 2, né? Cuidado, número 3, cuidado com o ganho de peso, porque o ganho de peso aí pode ser associado associada ao maior risco de diabetes, de resistência insulínica, e a gente está vindo aí da pandemia, né? E a gente sabe que a gente, com esse modo online, ficamos muito mais sedentários, mudamos muito a nossa rotina alimentar e o ganho de peso foi uma dessas consequências, então atenção em relação a isso. Se você tem diabetes, procure sempre visitar de forma constante o seu endocrinologista para que você faça o melhor tratamento possível para a doença e que sejam acompanhado e rastreado as complicações crônicas da forma como deve ser, certo? E por último, gente, cuide de você como um todo, né? Cuide do seu sono, cuide da sua saúde mental, olhe para você, tenha um tempo para esse autocuidado, porque isso é muito importante para todos. E a gente só vai conseguir também tratar bem, né? A sua doença, seja um diabetes, seja uma hipertensão, seja a obesidade, se você também estiver bem com você mesmo, né? Então, acho que hoje a gente tem que, como quinta dica, olhar muito para a sua saúde mental, para a sua qualidade de vida, manter tudo isso em equilíbrio para que você realmente consiga ficar bem, né? Que é o objetivo de todo mundo, ficar bem com qualidade de vida.